governo federal lançou esta semana, vocês vêm acompanhando os desdobramentos todos, né, em rede CBN, o novo Desenrola Brasil, que é uma tentativa de reduzir o nível de endividamento das famílias brasileiras, reorganizar o acesso ao crédito. E entre vários pontos, a gente vai explicar aqui a partir de agora, o programa, ele prevê a possibilidade de uso de 20% do saldo da sua conta do FGTS ou até o limite de R$1.000, o que for maior, né, para ser descontado, gente, nas parcelas ou integralmente, vai depender do tamanho da sua dívida. Mas quem pode participar? Qual é a melhor forma de usar esse recurso? Como é que você efetivamente reorganiza a sua situação financeira? E é por isso que a gente tem aqui no estúdio conosco o economista Eduardo Araújo. Bom dia, Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pelo convite para participar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho, né? Eu acho que a gente chegou no mais alto nível de endividamento das famílias dos últimos anos. Sim, a gente vive até uma situação bem ímpar, né? Que a atividade econômica vem crescendo nos últimos anos. A gente tem tido redução da taxa de desemprego em limite recorde, mas ao mesmo tempo o nível de endividamento das famílias vem crescendo e isso ocorre sobretudo porque a gente tem também praticado uma taxa de juros bem elevada no Brasil. Então esse tem sido o principal motivo que tem encadeado aí esse endividamento das famílias. Tá, mas a taxa de juros é para quem contrai algum tipo de financiamento, que ela impacta ou não? Sim, ela impacta de uma maneira geral para as pessoas que precisam de crédito. O custo é alto, então? O custo de crédito. A gente fala de uma taxa de juros básica de 14,5%, mas quando a gente pensa do ponto de vista da empresa ou da família que precisa contratar o crédito no banco, e principalmente considerando que a maior parte das famílias acabam utilizando cartão de crédito, por exemplo, como forma, às vezes, de fazer rolagem de dívida, essas pessoas chegam a taxas de juros que podem atingir até 400% ao ano. Então, imagina que uma pessoa fica devendo R$1.000 e depois de um ano já está devendo 5 mil. Bola de neve. É uma bola de neve. Então, esse é o principal foco desse programa, do Desenrola Brasil 2.0. Entendido. E aí, ele faculta o uso do FGTS como parte, né, da quitação de dívidas. Esse programa ele tem várias características interessantes. Primeiro, assim, pensar que ele, além de abarcar as famílias, ele também tem uma modalidade voltada para estudantes e uma modalidade também específica para empresas e para os agricultores rurais. Então, para cada conjunto, a gente está falando de um tipo de benefício diferente, né? Para as famílias, principalmente, a gente está falando de 3 modalidades de crédito que as pessoas geralmente contratam, que tem limite de juros mais alto, que é o crédito direto para o consumidor, que é o cartão de crédito e também aquele cheque especial. Então, essas linhas de crédito, né, vamos pensar lá, a pessoa pega lá, tá inadimplente, né? Ela não apenas tem a dívida, mas ela está atrasada naquela dívida. Então, se ela hoje paga uma taxa de juros de 15% ao mês, acredite, tem pessoas que pagam 15% de juros ao mês, né? Então, uma dívida de 10 mil no primeiro mês, lá no mês seguinte ela já está valendo 11.500. Então, se você tem essa taxa de juros tão alta agora com essa nova linha que está sendo disponibilizada para o governo, essa taxa de juros sai de 15% e vai para o teto de 2%, que é o limite que o Banco Central, o governo federal negociou com os bancos. Então, os bancos que aderirem a esse programa vão estar concedendo renegociações de dívidas com taxas de juros limitadas a 2% ao mês. Daí o 2.0? Daí o 2.0 e outras coisas mais que entraram, né? Como também essas possibilidades de você usar o FGTS, como também no passado o governo tinha uma plataforma que permitia o usuário acessar. Foi a primeira versão dele, Foi lembra? a primeira versão. Negociação. E aí parece que eles aprenderam muito com essa modalidade e agora cada banco oferece isso e negocia direto com cada cliente. Então, algumas características novas aí do programa. Apesar de lançar dessa semana, os bancos estão aderindo, assim, de forma muito tímida, né? Exatamente. Se a pessoa... Eu fiz esse teste agora há pouco, vindo aqui para a entrevista, peguei meu celular com um banco, desses bancos oficiais do governo e tentei localizar ali alguma informação sobre Desenrola no aplicativo. Ainda não tem. Então, assim, eu acho que existe o tempo do governo e existe o tempo
da adaptação das instituições financeiras. Então, o sucesso do programa também vai depender dessa velocidade de implementação das instituições. A reportagem do G1 de hoje, inclusive, diz que eles estão pedindo um tempo para ajustar suas operações. Exatamente. Enfim, para o cliente, de uma maneira geral, né, a pessoa que tem dívida, entrar numa plataforma me parece ser algo mais racional, né? Agora, esperar as instituições financeiras entrarem em contato, isso pode realmente gerar alguma frustração em quem está com dívida atrasada e está ansioso para poder resolver o problema. Isso. A gente já tem participações de ouvintes, a Juliana está conversando já com eles ali, a gente vai tentar ajudar de alguma forma, né? Isso mesmo, Fernanda. O Wallace Marques mandou para a gente uma dúvida. Ele quer saber como ele faz para negociar com vários cartões diferentes em uma parcela só. Ele pergunta se isso é possível. Então, dentro desse programa do governo, se essa pessoa tem cartões de créditos com diferentes instituições financeiras, é provável que ele tenha que abrir uma negociação com cada instituição. Então, não vai ser possível fazer um pacote único, né? Ele vai ter que procurar, ou às vezes receber também, né, a oferta de cada uma dessas instituições e fazer uma negociação apartada, né, com essas vantagens de, além de ter os descontos que vão de 40% ou de 30% a 90%, com essas taxas de juros reduzidas e com a possibilidade também de usar uma parcela do FGTS, que é 20% do FGTS ou R$1.000, o que for mais alto. Tem mais participação chegando, esse ouvinte não se identificou, mas ele disse o seguinte: uma opinião, mas por que arrumar com 20% do FGTS cobrando juros do nosso próprio dinheiro? Assim não dá certo. Ao meu ver, os bancos continuam enriquecendo e nós sempre vamos ficando para trás. Os bancos, os cartões, as empresas de cartão, as financeiras. É uma situação meio paradoxal você pensar que você hoje tem restrição para fazer o uso do seu FGTS, né? Se você precisa utilizar seu FGTS hoje, você tem que esperar aquela condição do saque aniversário. Cujos juros não são, né, esses exorbitantes, quem dera que fosse, né? A rentabilidade do FGTS é baixa, você não pode usar o dinheiro, mas se você tem uma dívida, aí o governo cria uma facilidade para acessar. Existe realmente essa crítica em relação a isso e procede o que o nosso colega tem comentado aí. É isso. Tem mais participação chegando, Fernando, mais um registro por aqui, o Alexandro Ferreira, ele mandou um bom dia aqui para a nossa equipe. Bom dia para você também, Alex. Ele pergunta, tem um período para a pessoa fazer a negociação? O governo federal ele anunciou esse programa agora com um prazo de até 90 dias. Então ele espera que, como o governo está usando também, isso a gente é interessante comentar, porque além desse FGTS, o governo também usa um fundo público que vai servir como uma garantia para essas operações. Então, o que o governo pretende, na verdade, é criar uma corrida dos bancos, né? Como se o banco que eventualmente quer ter essa garantia porque na hora que faz o refinanciamento, que é limitado a R$15.000, se essa pessoa não paga, o governo usa um fundo garantidor para poder cobrir esse risco. Então, por isso esse prazo de 90 dias. Existe um fundo público que está sendo usado, inclusive, com parte daqueles recursos que as pessoas não sacaram, que estavam parados nas instituições financeiras. É um fundo que começa operando um valor que pode chegar até 9 bilhões, me parece, a gente precisa confirmar esse número, mas que vai servir de garantia e por isso que a gente está falando dessa taxa de juros nova de 2%, porque a instituição financeira, que hoje cobra 400% ao ano ou 15% ao mês, reduzir de 15 para 2, tem que ter alguma coisa aí, e essa coisa que tem é uma garantia usando fundo garantidor. Porque geralmente, Eduardo, quando se baixam muitos juros, né, para tentar ter esse crédito de volta, porque geralmente eram duas situações, eu vejo isso muito nos mutirões de negociação. Uma porque era dinheiro perdido, ele vai tentar trazer de volta, tirando, né, juros, multas e tudo mais, e aí eles baixam mesmo para tentar trazer, e para trazer esse cliente para o jogo. Sim. Que é uma coisa que a gente conversava antes de entrar no ar, tipo, ele volta para o jogo, ele vai voltar a se endividar. É exatamente isso, né? A ideia da instituição financeira, ela faz um cálculo, né? Porque ela tem um custo para poder recuperar esse crédito e, às vezes, dependendo do caso, por exemplo, quando fala que as instituições vão conceder desconto de até 90%, aí você pode ter certeza que são aqueles casos de clientes que estão ali com dívida beirando há 5 anos,
que é o período que a instituição, às vezes, já começa a fazer a venda desse crédito e ela vende isso com muito desconto. Então, quando o governo oferece esse programa, quer dizer, é um programa que ajuda as famílias, mas também ela resolve o problema do balanço financeiro das instituições. Ju. Tem participação em áudio chegando da Adriane Rodrigues. Vamos ouvir. Bom dia, Fernanda. Bom dia, economista que está aí no CBN. Eu queria saber se esse programa ele tem algum efeito na economia, um efeito positivo, um efeito, qual o impacto que esse programa 2.0 vai ter na economia? Além do benefício de quem está devendo, qual o impacto? Adriane. É uma pergunta bem colocada, Adriana. Então, existe naturalmente, em primeiro lugar, o efeito político, porque a gente está falando de um programa que sai no momento, né, de eleições, e esse tema da inadimplência tem custado caro ao governo, mas do ponto de vista econômico existe um impacto positivo no sentido, quando a gente pensa que no curto prazo, algumas pessoas têm tido dificuldade de contratar crédito, justamente por conta da inadimplência, né? A pessoa não consegue acessar crédito. Então, quando o governo cria esses mecanismos para poder fazer esses consumidores voltar a entrar no jogo do crédito, então, naturalmente, está falando de mais dinheiro que vai circular na economia. Isso pode contribuir, sim. A crítica que se tem é que é uma solução meio esparadrapo, né? Você ataca ali de uma forma bem sutil, né, o problema da inadimplência, vamos dizer, a consequência do problema, mas você não ataca a raiz, que é o fato do Brasil conviver com taxas de juros tão elevadas, e o fato também de que quando a gente fala que uma família fica inadimplente, você não tem só um problema de ausência de educação financeira, você tem também no coração ali do problema um problema de renda das famílias brasileiras, pessoas principalmente de baixa renda, Isso aí. com a questão salarial muito baixa. Então, a crítica que se faz é que o governo poderia estar pensando em soluções de longo prazo, programas estruturais que gerassem, por exemplo, mais concorrência no setor bancário para poder fazer essas taxas de juros reduzirem, e outros investimentos mais em termos de infraestrutura, que criasse condições aí para os trabalhadores ter um acesso e uma renda, um acesso ao mercado de trabalho com uma renda mais elevada. Mais participações? É isso. Por aqui, encerrando as participações, claro que você pode também participar no 99299-4297, mandando pra gente. E lá no YouTube tem um chat já disponível para sua participação, Eduardo. Como é que a gente... porque tem que fazer conta, não é? Para poder utilizar esse crédito, sim. Tipo, pegar a situação do ouvinte que tem dívida com cartão, né? Eu acho que são os juros mais altos. Sim. Né? Cartão e financeira, né? Ele tem que fazer conta de quanto que o banco, por exemplo, está oferecendo de juros para um financiamento novo, para ele pagar aquela dívida ali, se vale a pena ele descontar o FGTS, ele tem que sentar e fazer conta. Simula para a gente aqui, quais são os caminhos que ele deve começar a procurar para tentar renegociar essa dívida? Então, a vantagem que eu vejo desse programa é porque ele está focado em dívidas que já têm taxas de juros muito elevadas, né? Então, é bem provável que essas três modalidades de empréstimo ou de dívida que essa pessoa inadimplente tenha, que é o cartão de crédito, que é o cheque especial, ou esse crédito direto consumidor, é bem provável que ela já esteja contratada a uma taxa de juros acima de 2% ao ano. Então, a conta, assim, pensando nesse pacote, o programa é interessante. Vale a pena a pessoa procurar a instituição financeira para fazer a renegociação. O cuidado maior que nós, enquanto economistas, e eu falo porque eu já participei de vários feirões ou mutirões de renegociação de dívida, que as pessoas geralmente entram nesse processo comprometendo a fazer novos empréstimos sem muitas vezes olhar a sua própria capacidade de pagamento. Então, a dica é, se você vai entrar numa nova rodada dessa de fazer renegociação, é preciso olhar, lógico, para essa vantagem de você ter os descontos, taxa de juros mais renovada, mas se perguntar principalmente se o compromisso financeiro que você está assumindo dali em diante, se ele vai caber ou não no seu orçamento. Eu acho que essa é a principal pergunta para aquele leitor, para aquele ouvinte que está aí indeciso se vai usar esse programa ou não. Essa dívida, né, que levou a
a esse percentual altíssimo aí de endividamento do brasileiro, ela é a dívida do dia a dia? Ela é a dívida, é a principal motivo de endividamento. Muitas pessoas hoje acabam... A cesta básica mesmo, é alimento, transporte, escola, luz... Você sabe que o problema muitas vezes, Fernanda, é o que o cartão de crédito ele dá à pessoa uma falsa sensação de riqueza, né? Ela recebe o salário dela no mês e aí ela considera aquele limite do cartão como se fosse uma renda Daqui a extra. 30 dias eu penso nisso. E aí quando chega no final dos 30 dias, ela percebe que o salário dela, mais aquela dívida do cartão, não cabe no montante que ela recebe no mês. E aí que começa o problema. Ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou parcelar essa dívida do cartão. Aí ele já começa a piorar um problema que ele já tinha, porque ele começa, já que ele não tem dinheiro, ele vai ter menos dinheiro com aquelas taxas de juros, né? Então, a gente tem vários estudos que mostram que esse endividamento do cartão é o principal problema da inadimplência no Brasil. E aí, Juliana? Tem mais participação chegando. Fernando, nossos ouvintes aqui, mandando áudio, mensagem. O Magno compartilhou também uma opinião dele. Bom dia, Rádio CBN, eu sou o Magno de Vila Velha. Com certeza vai gerar positivamente na economia, porque quanto mais pessoas adimplentes, mais vai gerar consumo, né? Isso é um fato. E eu também gostaria de frisar que a taxa de juro alta contribui realmente negativamente, né, para essa inadimplência. Porém, ninguém responsabiliza as pessoas que fazem essas dívidas, né? Porque todo mundo responsabiliza o governo. Foi o governo que obrigou a pessoa a se endividar? Tudo bem, existe casos e casos, entendeu? É um bom comentário do nosso colega e faz todo sentido a gente pensar que existe a responsabilidade individual. Mas também existem políticas públicas, e aí eu preciso chamar destaque aqui para as bets, que hoje tem sido um dos motivos que tem levado as pessoas a se endividar. Quando o governo legaliza o sistema de bets no Brasil e a gente começa a ver nas estatísticas de endividamento as bets aparecendo como um principal fator para as pessoas se endividarem e que também isso gera um comportamento de vício em quem usa esse tipo de sistema, achando que vai se enriquecer. Então, de certa forma, existe um problema também de política pública. Verdade. Né? Assim, existe a responsabilidade individual, que o brasileiro vai ter que assumir a responsabilidade e ele paga um preço caro por isso, né? A pessoa que se endivida, ela recebe não apenas ligações, cobrança, mas ela acaba também tendo problemas de saúde, então isso traz um problema pessoal e acho que as pessoas têm consciência dessa consequência. Mas existe também a questão da política pública e é preciso a gente ter essa atenção também para esse ponto. É isso, olha, 10 horas e 30 minutos, nós chegamos aqui no horário do Repórter CBN, mas agradecendo muito ao Eduardo pela gentileza de fazer esse Tira Dúvidas conosco. Vamos ver se vai funcionar, né? Maravilha, talvez a gente possa voltar da próxima vez para falar também do caso das empresas, que tem muita coisa interessante surgindo aí para empresas e eu fico aqui à disposição para poder atender vocês. Muito obrigada, viu?